Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma notícia maravilhosa, mais um orvalho benéfico que nós queremos apresentar para você, que está na comunidade do canal Padre Paulo Ricardo. Ele pôs o texto e nós vamos lê-lo e produzi-lo aqui, né, para a gente poder glorificar a Deus por essa notícia, por esse relato, né, por esse testemunho do autor norte-americano, um escritor chamado Dale Akist, que foi traduzido o texto pela equipe do canal do Padre Paulo Ricardo, mas ele não gravou. Mas nós vamos ler esse texto. Ele somente publicou na comunidade. Então vamos ler porque são informações raríssimas, né, que acontecem neste mundo e que nós não podemos de forma alguma deixar de noticiar aqui como um orvalho benéfico, como resultado da ação de Deus neste mundo, buscando iluminar pessoas, inspirar pessoas para fazer o bem, para defender a vida. Então, é muito importante essas notícias, a gente colocá-las aqui em xeque. Então, vamos ler aqui com muito prazer, né? Há muito tempo, muito antes da Idade das Trevas, estamos falando da década de 1970, a Idade da Pedra. Quando estava no ensino médio, fiz um discurso contra o aborto numa aula de inglês. Faltava muito para que me tornasse católico, mas já era um cristão evangélico devoto. Sabia que o aborto era errado em todos os casos e simplesmente não podia ser justificado. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabara de tomar sua terrível decisão no caso Roe versus Wade e creio que o país estava assustado. Simplesmente não parecia possível que aquilo aconteceria um dia. As pessoas favoráveis ao aborto legal faziam parte de uma minoria barulhenta e desagradável, mas de repente haviam vencido. Porém, a discussão não terminara. Eu, que já era um polemista, mergulhei na polêmica e o fiz polemicamente. Proferi meu discurso e, como recurso visual, utilizei um bebê não nascido de verdade. Meu pai era professor de biologia no ensino médio e, às vezes, um médico legista do município lhe dava um feto num pote, resultado do assassinato de uma gestante em circunstâncias incomuns. Meu pai tinha 3 ou 4 desses fetos, e os usava num curso de biologia avançada para mostrar os estágios de desenvolvimento pré-natal. Nunca eram expostos ao público. Para minha surpresa, ele me emprestou um para o meu discurso. É claro que, por diferentes razões, hoje nem todo mundo poderia fazer isso sem arcar com as devidas consequências. Um estudante de ensino médio dar uma palestra formal contra o aborto e mostrar na sala de aula um pote com um nascituro dentro, mas foi eficaz. Eu havia listado todos os argumentos razoáveis que explicavam por que o aborto é imoral. Mas o clímax aconteceu quando tirei o pote de um saco de papel e o levantei, dizendo: Isto é um ser humano. Ainda precisava finalizar meu discurso e terminei dizendo, nas palavras do poeta: Nunca tenha medo de que sua vida possa chegar ao fim. Em vez disso, tema que ela poderia não ter um início. Todos os estudantes aplaudiram, e ficou bastante claro que eu ganhara o debate naquele dia. Minha oponente me parabenizou com relutância, mas disse: aquela parte com o bebê foi um golpe baixo. Eu, por acaso, disse que éramos namorados? Disse também que terminamos depois disso? Esta foi a única coisa que o professor disse. Quem era o poeta? Respondi: não sei. Peguei a citação de um cartaz que está colado na parede do meu quarto. O cartaz que estava no meu quarto mostrava a silhueta de um rapaz que se apoiava, claramente desesperado, no galho de uma árvore sem folhas, diante de um céu monótono. Por motivos que explicarei adiante, estava pensando nessa citação outro dia.
e me perguntando se o autor dela era realmente um poeta, ou se toda sua vida literária se resumia a um cartaz da década de 1970. Então fiz uma pesquisa. Imagine minha surpresa quando eu descobri que a verdadeira citação é de não é de G. K. Chesterton. John Henry Newman, canonizado recentemente. Muito interessante. Vê-se que eu estava citando um católico. A frase original diz: não tema que a vida chegue ao fim, mas que nunca tenha um início. Embora a citação não seja então do Chesterton, mas sim do John Henry Newman, que escreveu também o Chesterton um belo poema chamado By the Baby Unborn, o não nascido, há aqui um paradoxo digno dele. Nossa vida precisa ter começado para que possamos ter medo de que ela não começará. Mas é um medo que devemos ter. O que é a vida sem início? Refleti sobre isso recentemente quando conversava com um casal que eu conheço há muito tempo. Eles tiveram um Natal muito infeliz. Seu filho seguiu um caminho permanente de autodestruição durante boa parte de seus 35 anos. Até quando criança, tinha um comportamento imprudente. Machucava-se com frequência por se arriscar de forma impensada e jamais assumia a responsabilidade por suas ações. Quando seu rosto sangrava por ter caído, a culpa era sempre de alguém. Depois de crescido, teve sempre um monte de desculpas para justificar suas não realizações, ou melhor, suas anti-realizações. Evitou cuidadosamente os trabalhos escolares, de modo que conseguiu manter sua mente vazia. Passou horas jogando jogos eletrônicos. Jamais desenvolveu as disciplinas que lhe teriam dado satisfação mental, intelectual, filosófica ou artística, e somente procurou estímulos físicos. Depois de muitos anos fazendo isso, tornou-se um alcoólatra violento, incapaz de conseguir um emprego. Hoje ele pede esmola e rouba, fica bêbado e quebra coisas, fica sóbrio, arrepende-se mais ou menos e então faz tudo de novo. A vida dele poderia acabar assim, e isso seria trágico. Mas a verdadeira tragédia é que sua vida jamais começou. Ele nunca começou a viver a vida de verdade. Por um lado, ele é o produto de um sistema educacional que não ensina a verdade, a beleza e a bondade. Com isso, a única coisa que lhe resta é procurar em vão substitutos superficiais, gratificações artificiais, atraentes, reluzentes e instantâneas. Por outro lado, ele é um representante da geração do aborto, que aprendeu que suas ações não têm consequências. Seja como for, não existe nenhum sentido, apenas miséria. E ele é miserável. E como ele, há milhões de pessoas iguais, cujas vidas jamais realmente tiveram início. Quando rezamos pelo fim do aborto, rezamos também pela geração do aborto, que foi duplamente enganada desde o início de vida. Se o primeiro capítulo não foi escrito, tampouco foi o último. Então, o autor desse texto é o Dale August, se refere à Idade das Trevas, jocosamente, a fim de fazer um trocadilho. No original, ele fala da década de 1970 como Idade da Pedra, mas o adjetivo em inglês também significa sob a influência de drogas, especialmente a maconha. Considerando que muitas drogas são consumidas em pedras, temos um novo jogo de palavras, a Idade da Pedra, né? As drogas das pedras. Então, é por isso que ele chamou dessa forma. Bem, o que a gente pode dizer, né? É muito triste. Realmente, hoje eu estava refletindo com Jesus e eu estava falando para ele, Senhor, eu vejo a situação da minha mãe, né? Com depressão. E ela tendo essas crises de ansiedade muito forte, de angústia. E querendo, né, desistir da vida. E aí eu estava falando para Jesus o quanto era importante eu estar envolvida em alguma coisa. Que se eu não tivesse também um motivo para viver, não tivesse bastante serviço para realizar, né, bastante coisa para poder colocar, porque agora eu tô cheia de serviço, trabalhando no canal à tarde, né, e de manhã fazendo um trabalho com o meu marido, que é o momento mais forte ali de trabalho, né, que eu trabalho de manhã, fazendo os produtos. Então é bem corrido. E
E à tarde ele tá me deixando cuidar do meu canal e tô pegando firme no canal, tá dando altos resultados aqui no canal do YouTube. E aí eu tava percebendo quanto que isso cansa, mas ao mesmo tempo traz uma satisfação e um sentido verdadeiro para viver. Se a gente não tem trabalho, aí eu fiquei pensando, se nós não temos um trabalho para realizar, se nós não estamos correndo atrás de nada, a gente realmente é bem capaz de ficar com depressão. Porque é muito difícil, gente, a gente olhar para a parede e ver todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, e você ficar ocioso e não ter, né, que doar a sua vida para algum benefício de alguém ou para algum benefício seu próprio, né? E aí eu estava conversando com Jesus, essa realidade de precisar de dinheiro, de correr atrás do sustento, de ter que correr, senão você não paga as contas, é uma vida boa. É uma vida boa, porque traz sentido pra gente. A gente fica ocupado e o tempo passa muito mais rápido. Quando a gente vê, a gente já passou o dia e você tá cansado, descansa, amanhã tem mais. E a vida tem um sentido, dá uma alegria, dá uma sensação de satisfação maravilhosa, ainda mais quando você faz isso por Deus, para Deus, né? Que no meu caso é assim. Então eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, cada vez me realizando mais, ainda mais com a divina vontade, aprendendo a viver assim, essa santidade, ser verdade o que eu estou vivendo, os dons que o Senhor me deu sendo concretizados. Ontem eu tive essa confirmação do quanto, né, é verdade que eu estou desapegada de tudo e fazendo tudo por amor a Deus, só por Deus. Então, assim, é uma graça muito grande mesmo, a gente poder ver que a gente vive de verdade. E que eu falei para ele, Senhor, me dê forças para mim até o último dia da minha vida eu trabalhar, eu ter para que trabalhar, eu ter o que correr atrás, né? Ter uma missão para realizar, não estar ociosa, porque a ociosidade realmente, Senhor, é um mal terrível. E hoje muitos jovens já não querem realmente trabalhar, só querem ficar na internet, só querem ficar de boa, fazendo aquilo que não é produtivo. E isso vai levar muitos jovens realmente a uma hora perguntar: que sentido eu estou colocando para minha vida? E vai ser como esse homem que não começou a viver de verdade, né? Que não dedicou a sua vida para alguma coisa. Então é muito importante você ter família, sabe? E ter que sustentar filhos, ter que ir lá trabalhar para poder trazer o salário, né? E o alimento para sua família. Isso faz você ser útil, faz você ter um motivo para o qual acordar todos os dias. Isso é uma graça muito grande, ainda mais quando a gente tem Deus ainda, que a gente, além de fazer pela nossa família, nós também fazemos uma obrigação por um dever de amor a Deus, para, né, também levando a nossa família para o céu, buscando levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, da mensagem de salvação. Então, isso é muito importante. Então, é maravilhoso tudo isso que nós estamos experimentando. E é uma graça poder falar desses orvalhos benéficos, que é todas as notícias que são benéficas, que são pessoas que foram inspiradas para dizer a verdade, para dizer algo bom, para dizer algo que mude a vida do outro. E é o que nós trazemos aqui, temos trazido aqui no canal. Deus te abençoe e estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.